Então, pessoal, bom dia. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre locação. Eu vou puxar aqui pelo material de vocês. Não tive... Ah, sim, foi por conta da minha mãe. Nós não terminamos doação, então? Não, vamos terminar a doação. Eu não lembro onde eu parei. Alguém sabe onde eu parei? Essa aula de doação vai ser disponibilizada a partir do momento que ela aqui já está gravada aqui, ó. Não sei se vocês viram, da segunda semana está gravada a parte 1, a parte 2. Eu estava comentando o estudo de caso da aula 1. Então, eu terminei o estudo de caso, né? Então, tá, mas eu quero saber no conteúdo, até onde eu fui no conteúdo. Deixa eu abrir ela aqui. Tá, eu finalizei o estudo de caso. Então, vamos retomar a doação, tá? Eu vou abrir doação aqui, vou revisar. Em todo caso, já tem uma aula gravada lá da doação, no aba de vocês. Mas eu vou retomar aqui. Deixa eu só... Tem gente entrando ainda. Artigo 541. Então, ela podia ser expressa, tácita, presumida. Tá, deixa eu abrir aqui o código. Sim, tá. Tá dando para enxergar e ouvir, gente? Bom, então aqui, retomando o nosso tema de doação, a gente estava falando que a doação, ele tem como requisito a vontade de doar quanto ao elemento subjetivo, ela envolve tanto a proposta como a aceitação, então a doação requer a aceitação. Nós temos aqui os sujeitos, lembrando, o doador e o donatário, que é quem vai aceitar. Esse doador aqui, ele tem que ser pessoa capaz, né? Mas o donatário pode ser capaz, incapaz, e o nascituro, que é o artigo 541. Certo? Como que funciona isso no caso da doação? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, voltando. Como que funciona a aceitação na doação? É o seguinte, a doação é um contrato, em regra geral, consensual. Ou seja, para ele se tornar um contrato perfeito acabado, ele requer a aceitação do donatário. E essa aceitação, ela pode ser expressa, tácita ou presumida. Aí vem a questão, como que o donatário vai aceitar, por exemplo, no caso do nascituro, que nem nasceu ainda? Por isso que a gente fala de doação presumida. Presume que ele aceitou. No caso do artigo 541, essa doação, para ser válida, ela tem que ser ela é feita através do representante, né, do donatário, que no caso, representante legal vão ser os pais, e essa manifestação, no caso do nascituro em si, ela é presumida, porque ele nem nasceu, ele nem é considerado pessoa, né? Porque para ser pessoa tem que nascer com vida. E no caso, nem pessoa, a situação do nascituro ele é. Pessoal, eu peço por gentileza para desligar os áudios, tá bom? Bom, então, no caso do donatário incapaz,
Não, essa citação é chamada de tácita. No caso do donatário nascituro, ela é presumida, certo? Bom, essa doação, então, ela pode ser escrita ou verbal. Um detalhe, para ela ser verbal, só admite doação verbal de coisas móveis. E esses móveis de pequeno valor, certo? Isso é importante. E no caso da doação verbal, que é desses móveis de pequeno valor, ela se torna uma doação real, um contrato real. Ou seja, como eu disse, em regra, a doação é consensual, basta ter vontade das partes. Mas no caso da doação feita de móveis de pequeno valor, ela se torna real, tá? Nós vamos ler daqui a pouco esse artigo. Bom, o que é pequeno valor? O legislador não colocou aqui, né, deixou em aberto o que seria esse pequeno valor, o que acaba gerando dúvidas a respeito disso, porque pode ter objetos que, mesmo sendo móveis, com certeza, né, valem mais do que os objetos imóveis. Por exemplo, um colar, né? Um colar de diamantes, um anel de diamantes. Então, imagina alguém dando um colar de diamantes para a namorada. Quem é que vai dar um colar e vai pedir para ela assinar um contrato de doação, de aceitação, porque é um móvel de grande valor? Ninguém faz isso. Em regra, os presentes que são dados, ninguém dá presente pedindo para a pessoa assinar a aceitação, né? Então, aqui, essa parte do artigo, ela é meio assim aberto, né? Porque quando coloca aqui pequeno valor, nós temos essas situações, igual eu dei de exemplo, de presente de um modo geral, um celular, que a pessoa está de presente, ou então uma joia, ou então um quadro de um artista famoso, né? Não sei se vocês acompanharam a mulher que quebrou uma obra de arte de um artista, inclusive brasileiro. A obra era 62 mil reais, né? Então, assim, esse pequeno valor ficou um critério muito subjetivo, mas, em regra, todos os contratos que são verbais só podem ser de imóveis e eles só acontecem após a entrega, a tradução do objeto. Por isso que ele se torna um contrato real. O que deveria ser escrito? Escrito, então, seriam os bens móveis, os imóveis e os móveis de grande valor. Então, por exemplo, uma joia deveria ser escrito. Mas é por isso que eu estou falando exemplo de joia. Apesar disso, ninguém dá uma joia pedindo para a pessoa assinar a aceitação de uma joia num contrato, tá? Então, eu vou ler o artigo aqui, que é o 541. Ele fala assim: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, que é um contrato particular, né? Basta as partes assinarem. E o parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, por isso que a gente fala que nessa última parte, se lhe seguir incontinente a tradição, a gente conclui que a doação verbal, ela tem que ser real, ela se torna um contrato real. Bom, outra observação quanto a essa escrito público ou particular, em regra, por exemplo, os imóveis, você faz a tradução dele com o registro. Então, os imóveis, necessariamente, como a doação é uma obrigação de dar e ela transfere propriedade, como que funcionaria essa obrigação de dar no caso dos bens imóveis que vocês estudaram no semestre passado, o contrato de compra e venda, né? Bom, o imóvel, você só se torna dono dele com o registro dele no seu nome, registro cartorário. Então, teria que ser um escrito público. Mas o artigo 108 do Código Civil, ele faz uma observação. Quando esses imóveis forem até 30 vezes o maior salário mínimo vigente, vamos pôr aí um imóvel de 30 mil reais, um lote de 30 mil reais, para efetivar essa doação, por força do artigo 108 do Código Civil, eu não precisaria registrar no nome da pessoa. Bastaria ter um contrato particular repassando esse imóvel e que isso aí já provaria suficiente essa doação, tá? Lembrando que no caso
dessa doação por escrito, ela não precisa ser, ela não é real. Ela é uma doação, ela se torna um contrato consensual, basta a vontade das partes. Então, se eu estou recebendo um lote de até 30 vezes salário mínimo, bastaria só a pessoa falar que está me dando esse lote, né? Que eu conseguiria registrar isso posteriormente no meu nome, esse imóvel no meu nome, por força desse artigo aí, da forma como ele coloca, certo? Bom, vamos fazer agora, entrar aqui nessa questão. Qual a diferença da doação? Isso aqui estamos falando de uma forma geral, da doação intervivos, né? Enquanto a pessoa está viva. E como funciona essa doação causa-morte, se ela vir a morrer? Bom, para não confundir doação de testamento, porque são institutos diferentes, por exemplo, doação não é a mesma coisa que renúncia, que a gente falou na última aula, né? Qual a diferença? Na doação existe o doador, o donatário e o bem. Então, a doação, a princípio, ela é um contrato personalíssimo, envolve o doador, o donatário, né? Então, quem está doando, no caso doador, ele doa para uma pessoa específica. Pode ser uma, duas, que a doação conjuntiva pode ter mais de uma pessoa, mas essas pessoas, os donatários, são específicos. E a doação é um contrato personalíssimo. Eles, né, o doador e o donatário é que podem exigir esse objeto doado, né? E o doador é que pode querer dar o objeto também. Estamos falando como personalíssimo, por exemplo, quanto à possibilidade dos herdeiros reclamar essa doação, o que a gente vai ver mais à frente. Bom, o que acontece, então? Se a doação tem, então, por essa característica personalíssimo e um bem que tem valor patrimonial. Então, o objetivo dela é beneficiar patrimonialmente o donatário. Como ela tem essa especificidade, se não houver essa especificidade, eu não tenho contrato de doação. Tem essas características que está lá no artigo 538 do Código Civil. Se eu não tiver essas características, eu vou ter outro tipo de contrato, como, por exemplo, ou outro instituto jurídico, como acontece com a renúncia. A renúncia, ela não é destinada para uma pessoa específica, não é de um bem específico. A renúncia é renunciar a um direito que a pessoa tem, né? Você não tem ali definido qual o valor desse direito, necessariamente, não precisaria, né? E não tem essa exigência de ter o donatário especificado. Por exemplo, imagina a situação de 3 irmãos que herdaram uma casa. E o pai faleceu, deixou essa casa para esses 3 irmãos. Um desses irmãos, na hora de fazer o inventário, né? Ele fala, não, eu não, ou nem preciso na hora do inventário, antes mesmo ele fala, não, eu vou renunciar, eu não quero a minha parte, né? Tudo bem, ele vai assinar uma renúncia em favor dos 2 irmãos. Só que ele não sabe qual é a parte do que ele está renunciando, não foi feita a partilha. Mesmo porque o imóvel, a princípio, ele é um bem indivisível, né? O imóvel, na sua natureza, ele é indivisível. Então, você não sabe o que o juiz vai fazer. Ele não tem como pegar e deixar a cozinha para um e o banheiro para o outro, por exemplo. Então, essa partilha seria do quinhão, né? Mas até chegar a partilha, quando a pessoa renuncia, ela sabe que está renunciando para os herdeiros, mas não sabe qual dos herdeiros vai pegar qual parte que vai ter acesso daquele valor ali, daquele objeto. Por isso que seria um caso de renúncia. Bom, como a gente está falando nessa questão da depois de morte, né, que é a causa mortis, para doação também, não confundir com o testamento, que é um instituto específico. Testamento é quando eu deixo herança para as pessoas, né? Essa herança, ela é composta de 2 partes. Ela é composta, esse bem que é deixado, ele é composto de 2 partes, o que a gente chama de herança propriamente dito e de legado. Qual a diferença? Herança é o patrimônio que é destinado para os herdeiros necessários, né? Herdeiros necessários são aqueles que, por força da lei, têm direito depois da pessoa morrer, a ter acesso a esse bem desse morto, né? Esse patrimônio
que, enquanto não for feita essa partilha, né, ele é chamado de espólio. Então, espólio, ele é um ente despersonalizado, mas que tem ele é um sujeito de direito, porque o espólio responde, ele representa todo esse patrimônio do de cujus, que é o falecido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O João morreu, tinha 2 filhos, não deixou mulher. A princípio, na herança, na sucessão, quem são os herdeiros primeiro que herdam são os descendentes, então desce primeiro que seriam os filhos. Se não houver filhos, sobe, que aí vai para os ascendentes. Então, repetindo, no caso do espólio, primeiro ele vai para os descendentes, não tendo descendentes, ele vai para os ascendentes. Então, esse caso do João, que deixou 2 filhos, não era casado. E o João tinha um patrimônio de 1 milhão. E o João não fez testamento, que é a prática muito comum aí, principalmente na classe média. Não tem o hábito de fazer o testamento, mesmo porque é caro um testamento, né? Então a pessoa pega, morre e aí apura aí esse patrimônio. Se não fez o testamento, todo esse espólio ele recebe o nome de herança. Por quê? Isso vai ser destinado para os herdeiros, porque não foi feita uma reserva aí desse valor desse espólio. Então, a conta é simples. Eu tenho 1 milhão, ele deixou 2 filhos de herdeiros, não era casado, cada um vai receber 500 mil, certo? Mas vamos supor que ele resolve fazer um testamento. Como que o advogado vai proceder para fazer o cálculo desse testamento? Ele vira para o advogado e fala assim, olha, eu tenho um filho que cuida de mim, toda vez que eu preciso, ele me ajuda. Eu quero deixar um valor a mais para ele. Para o outro, eu vou deixar uma parte, mas para ele eu quero a mais. Ele pode fazer isso? Pode. Afinal de contas, tome muito cuidado. Não existe herança de pessoa viva. Justamente por isso que ele pode fazer isso, porque ele ainda está vivo, ele não morreu. Então, enquanto ele estiver vivo, o máximo que vai acontecer, que é o que a gente vai estar falando aqui, é um caso de adiantamento de legítima. O que é adiantar legítima? É se ele ultrapassar a cota para passar para 1, que é o cálculo que eu vou apresentar agora para vocês. Bom, então veja bem, ele tem 2 filhos, e aí esse filho que ajuda ele é o Marcos, né? E o Pedro é o filho que mora fora, nunca deu atenção. E aí ele procura advogado. O que o advogado vai fazer? Não, o senhor pode fazer isso sim. Vai pegar o valor que ele tem hoje em vida, no momento que ele quer deixar esse testamento, dia 24 de agosto, faz um levantamento do patrimônio dele e faz um pacote, né? Imagina um bolo. O senhor tem 1 milhão aqui de patrimônio apurado. Metade desse patrimônio, o senhor pode fazer o que quiser, afinal de contas, foi o senhor quem construiu. Então, a metade desse patrimônio do senhor é chamado de legado. O senhor quer deixar a metade para quem? Eu quero deixar para o meu filho Marcos. Tá, então Marcos vai ser o legatário de 500 mil reais. Beleza, a outra metade do seu patrimônio, que é 500 mil, vai virar a herança. Aí tem que ser para os seus 2 filhos, que é o Marcos e o Pedro. Então, cada um, como sobrou 500, cada um vai receber 250 mil. No final das contas, o Marcos vai ser o herdeiro de 250 mil e legatário de 500 mil. Portanto, ele vai ficar com 750 mil e o Pedro vai ficar com 250 mil. Pode? Pode. Certo? Perfeito. Esse é o cálculo que nós vamos trabalhar aqui na possibilidade de uma doação para depois de morto, tá? Então, por isso que a pessoa às vezes morre e ela deixa no testamento, por exemplo, tem 2 filhos, mas tem um neto que cuida dele. Ele pode deixar nesse testamento bens até mais do que ele deixou para os filhos e para o neto? Sim, é exatamente esse cálculo que eu fiz. A metade desse valor apurado, ele faz dele o que ele quiser. Ele pode deixar para um herdeiro legatário, para um legatário. Agora, o resto, a metade, é que ele divide lá para os herdeiros chamados de necessários. Bom, então, para não confundir a doação
com o testamento, para não infringir a norma, né? O testamento, que é um instituto específico, é possível fazer a doação para a pessoa, para o donatário receber após a morte do doador, desde que essa doação seja do legado e onerosa. E vocês já sabem o que significa uma doação onerosa. Então, por exemplo, eu tenho um patrimônio, né? Dando exemplo do João ainda. O João tem um patrimônio aí de 1 milhão. E ele nem fez o testamento. Esse caso que eu vou dar agora, ele nem fez o testamento. Mas ele procurou um advogado falando que ele queria doar uma casa para uma filhada, que essa filhada cuida dos pais dele e cuida muito bem dos pais dele. Então, é uma pessoa muito boa. Então, por isso, ele queria já doar uma casa que para ela morar com a família, para ela continuar cuidando dos pais. Os pais moram com ela. Aí ele procura o advogado, eu posso fazer isso? Aí o advogado levanta e o patrimônio vê, nossa, eu tenho 1 milhão, essa casa vale 500 mil, pode, nós vamos colocar lá na doação que o senhor está dando essa casa, que vale 500 mil, para que ela continue cuidando dos seus pais enquanto eles forem vivos. Isso aqui é a doação onerosa. Então, e ela vai ter propriedade dessa casa apenas depois que o senhor morrer. Então, quando o senhor estiver vivo, ela vai ter posse, mas o senhor morreu, ela já se torna a proprietária dessa casa, né? Para depois da morte. É perfeito isso? Sem problema nenhum. Os herdeiros podem reclamar? Não, porque foi feita a reserva da cota deles, que vai ficar 250 mil para cada um, certo? Então, veja bem, esse caso que eu dei, nem foi feito testamento, desde que ele tenha feito essa reserva, enquanto vivo, né? Fez esses cálculos, apurou o valor, e aí tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se a casa for de um valor maior que a metade, aí não vale, ele é anulável, tá? Isso aí, aliás, não é nem anulável, é nulo, é chamada de inoficiosa. Eu vou ler agora os artigos para vocês, tá bom? Vamos lá. Qual o artigo que fala a respeito dessa possibilidade? Eu nem coloquei esse artigo aqui agora que eu estou vendo aqui, ó. Se vocês quiserem completar aí no código de vocês aí, ou no caderno, não sei se vocês estão anotando, artigo 544, acumulado com 549. Eu vou ler aqui. O 544 diz assim: a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Isso aqui é o que a gente chama de adiantamento de legítima. Você vê que aqui ela não está falando que é proibido, é vedado. Ele só está advertindo o legislador de que se o pai, que é o ascendente, por exemplo, resolver doar alguma coisa para um filho, ele até pode fazer, mas o pai tem que fazer o cálculo, lembrando que isso importa adiantamento de legítima. E se ultrapassar a cota do filho, isso aí incorre no 549, vai ser nulo, o filho pode anular, tá? A mesma regra é se ele fizer doação para um cônjuge, tá? Porque o cônjuge, no caso, em regra, ele é meeiro quando a pessoa falece. Então, se ele fizer a doação doar um carro para um filho em detrimento do outro, ele pode, desde que ele deixe a reserva de patrimônio para o outro filho também. Então, por exemplo, o patrimônio desse João é de 1 milhão. E ele resolve dar um carro de presente para um dos filhos, que é 30 mil. Pode? Pode, gente. Sobrou quanto? Sobrou aí 990 mil. 990 mil. O que vai acontecer é que quando ele morrer, esse filho, né, que não ganhou esse carro, tem que falar, ó, da cota dele, ele já pegou esses 30 mil aí, apurar esse valor, ele ter esse cuidado de apurar esse valor, né, dessa transferência, para pedir para descontar da cota do outro, porque senão vai dividir de novo e ele vai ser prejudicado. Vamos fazer uma conta menor para vocês entenderem o que eu estou dizendo.
Imagina que seja um patrimônio de 100 mil. Cada um ficaria com o patrimônio todo da pessoa, do decújo, seria 100 mil. 2 filhos, cada um ficaria com 50 mil. Só que em vida, o pai deu um carro para um dos filhos de 30 mil. Pode? Pode, 544, beleza. Bom, aí esse pai morre e deu esse carro. Então, esse carro saiu desse patrimônio de 100 mil. O patrimônio não é mais 100, virou 70 mil. Se o herdeiro que não ganhou esse carro não ficar atento, vai pegar esses 70 mil, vai dividir de novo. E cada um vai ficar com quanto? Vai ficar com 35, né? E ele ficou no prejuízo, quando, na verdade, quando fez a doação, ele ficaria com 50. Então, como o direito não protege os que dormem, quem tem que ficar atento é quem não ganhou. A pessoa que não ganhou, depois de morto, tem que fazer essa observação. Pera lá, meu pai deu um carro no ano tal, eu quero que atualize esse valor, por isso que a gente tem aí os índices de atualização de correção monetária, como o INPC, atualiza esse valor quando ele doa esse carro em vida para o meu irmão, e não existe prescrição em família, tá? Prazo prescricional em família, a princípio, né? A não ser um caso de doação aqui, que a gente vai ver que, a princípio, ela leva 1 ano para reclamar isso, para anular, mas isso é mais na frente. Aí, ele pode reclamar isso do quinhão dele, ó, desconta essa parte aqui, porque meu irmão já recebeu. O cálculo é mais ou menos assim, porque senão ele vai ficar só com 35. Bom, agora, o 544 vai cair nessa questão da prescrição que eu falei. Vai lá no 549, que é a pergunta do colega. Ele fala assim, nula, sublinha essa palavra, nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Se excedeu, você pode pedir a nulidade. E no caso da nulidade, ela não convalesce no tempo, que é o artigo 169 do Código Civil. Então, o que significa não convalescer no tempo? Ela não prescreve. Né? Então, se você for declarar a nulidade de algum bem, nesse caso doado, e o texto está dizendo que é nulo, ele não vai convalescer no tempo. Bom, então, esse caso aqui, ó, envolve o 544 cumulado com o artigo 549, certo? Lembrando que a observação é que o herdeiro prejudicado, né, faça essa reserva na hora dele for reclamar a sua cota aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Bom, eu acho que eu respondi a pergunta do Rafael. Né? Qualquer dúvida, vocês vão me falando aí. Terminando essa parte aqui, então, nós vamos entrar na promessa de doação. Bom, a promessa de doação, que é o pacto de donando, o pacto de doar, que é um pré-contrato que vocês estudaram no semestre passado. Qual é o objetivo do pré-contrato? Fazer o contrato definitivo. Pessoal, nós temos 5 minutos aqui de aula, logo, logo cai. Na hora que cair, a gente vai voltar no mesmo link, certo? Então, caiu, já volta no mesmo link. Então, aqui, no pré-contrato, a obrigação, o objetivo dele é fazer o contrato definitivo, certo? Bom, então o objetivo é uma execução específica. Será que é possível eu exigir uma doação que foi me feita por um pré-contrato? Né? Não seria injusto com o doador? Afinal de contas, o doador ele está disponibilizando um bem do patrimônio dele. Lembra que doação é um contrato unilateral. Ele atribui o ônus, que é o prejuízo, vamos dizer, prejuízo não, né? Mas quem tem a obrigação de perder patrimonialmente vai ser o doador. E aí depois eu ainda exijo dele cumprir esse contrato? É possível? Sim. Por exemplo, imagina o que acontece aí com as bolsas da UVG, do governo.
O que é a bolsa da OVG? Nada mais é do que uma doação. O governo está te dando um dinheiro de presente todo mês para você estudar. Só que ao invés dele entregar o dinheiro na sua mão, ele está passando para a faculdade onde você estuda. E essa doação, ela é um pré-contrato a partir do momento que são prestações sucessivas. Por quê? Ele comprometeu a pagar toda a sua faculdade. Então, você criou uma expectativa em você de que vai ter todo o curso arcado, né, pela bolsa da OVG. Só que quando você está então no quarto período, lá no oitavo período, a bolsa é cortada. A questão é, mas quando eu fiz o contrato da OVG, e todas as vezes que eu tenho que renovar esse contrato, todos os documentos que eles me pedem, eu faço prova disso, nós assinamos, houve uma doação, doador que é o Estado, donatário que sou eu, houve aceitação, e ele se comprometeu a pagar isso para frente. Eu estou no quarto período, agora que eu estou indo para o oitavo, ele vai falar que não vai pagar para frente, sendo que no contrato ele falou que ia arcar com o meu custo todo. A questão é, essa doação que o Estado fez para você é onerosa? A princípio, das bolsas da OVG, eu entendo que elas são onerosas, porque elas exigem uma série de encargos. Por exemplo, se o aluno não tiver determinada nota, ele perde a bolsa. O aluno tem que fazer alguns trabalhos sociais, senão ele perde a bolsa. Existe uma série de requisitos para você manter essa bolsa. Portanto, ela é onerosa. Então, você tem como executar esse contrato se por um acaso o governo resolver falar que não vai te pagar mais, tá? Então, toda doação que ela é com encargo, ela é onerosa, mesmo sendo uma promessa de doação, você tem como exigir a execução específica dela, certo? Então, outro exemplo, eu prometo que quando minha filhada se formar em odontologia, eu vou montar para ela um consultório, mas eu só vou montar para ela atender as minhas filhas de graça. Nunca vai cobrar. Então, eu vou montar o consultório, mas toda vez que eu ou minhas filhas precisarmos, ela vai nos atender de graça. Beleza. E aí, chega na época dela formar, eu falo que não vou dar o consultório mais para ela. Aí, ela pode exigir esse contrato definitivo? Sim, porque eu falei que ia dar o consultório para ela, com esse encargo dela me atender e a minha família de graça, certo? Então, se ela não fizer, se eu não dou mais essa coisa, ela tem como executar isso de mim. Só tem um detalhe, que é o que nós vamos entrar aqui agora. Nós falamos disso aqui, depois eu volto na execução, cláusula de reversão, daqui a pouco eu volto nela, vamos falar nisso aqui. Se a doação for universal, é o único caso que ela tem dela perder tudo e de eu não ser obrigada a dar esse objeto para ela. O que é uma doação universal? É quando o doador, no momento que ele faz a doação, cuidado, no momento da celebração, ele não reserva bens suficientes para a sua sobrevivência. Se ele não fizer isso, essa doação é nula, então ela não tem validade, certo? Então, como é o donatário que está sendo beneficiado, o direito não protege os que dormem, cabe ao donatário exigir essa reserva no momento que houver essa promessa de doação, ou no momento que for feita uma doação, falar para o doador, eu quero que você faça uma reserva do que você está me doando, porque senão lá na frente eu vou perder se você não me entregar esse bem, ou se você me entregar agora e não tiver reserva, eu também vou ficar no prejuízo, que foi o caso que eu passei para vocês, né?